A paz, meus queridos irmãos. Bom dia para todos. Que Deus nos dê um dia de bênção, um dia de paz, um dia de tranquilidade. Que possamos ter vitórias, aleluias, conquistadas com o Senhor neste dia. Louvamos a Deus que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus forte, aquele que nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. Vamos então, irmãos, à leitura de hoje. Hoje nós estamos muito felizes porque estamos no terceiro mês, no final do terceiro mês do ano de 2021, neste propósito maravilhoso de ler as Escrituras, a palavra do Senhor. Já estamos no livro de 1 Reis, capítulo 3, e agradecemos a Deus por esta vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Já lemos tantas coisas maravilhosas, já meditamos em tantas preciosidades e ainda temos muito a descobrir, temos muito a aprender com a palavra do Senhor. A cada dia nós temos o que aprender, porque o Espírito Santo de Deus a cada dia vem falar no nosso coração, porque a palavra do Senhor é essa fonte inesgotável. Aleluia! Então vamos lá, irmãos, ao nosso compromisso de hoje, o nosso devocional, de estarmos lendo 3 capítulos durante a semana, a cada dia da semana. Então vamos ler os capítulos 3, 4 e 5. Vamos lá? Bíblia na mão, no seu momento com o Senhor, no seu momento reservado para a glória de Deus. 1 Reis, capítulo 3. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para comigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois, mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém,
ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, eu vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não, não é. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxeram, disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Aleluia. 1 Reis, capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdotes, Azarias, filho de Zadok; escrivães, Eliorefe e Aías, filhos de Sisá; conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude; comandante do exército, Benaías, filho de Joiada; sacerdotes, Zadok e Abiatar; chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã; conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã; encarregado dos servidores do palácio, Aizar; encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abdá. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes destes 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, as cidades de Maás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, as cidades de Arubote e Socó e todo o território de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor; Baaná, filho de Ailude, as cidades de Taanaque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel-Meolá e Jocmeão; Ben-Geber,
a cidade de Ramote na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Maanaim. Aimaas, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali. Baaná, filho de Uzai, a região de Azer e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, o território de Issacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, cursos e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem bom do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Amém. 1 Reis, capítulo 5. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho que eu vou pôr como rei depois de você construirá um templo para mim.
Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele, como rei daquela nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros, os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois os levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desarmarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu, e cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Amém, glória a Deus. Aqui, irmãos, encerramos a nossa leitura de hoje. Glória a Deus, que aqui começa a se cumprir o desejo do coração de Davi de construir uma casa para o Senhor, construir um templo de adoração. E Deus cumpre a sua promessa, dando sabedoria a Salomão e fazendo com que este seu filho, filho de Davi, construísse esse templo que ele desejou em seu coração. Que coisa maravilhosa saber que Deus é fiel. Deus é fiel mesmo que nós não vejamos, como aqui Davi não via mais, porque o Senhor já o tinha levado, mas o Senhor é um Deus fiel, que Ele cumpre o que Ele diz. Aleluia! E nós devemos crer e confiar no Senhor, porque não precisamos ver, mas precisamos confiar e crer que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Às vezes, irmãos, nós, pela nossa fraqueza, vacilamos, porque muitas das vezes somos guiados por vista, até nos desesperamos, mas podemos, Senhor, podemos, irmãos, confiar. O nosso Deus não falha, o nosso Deus é fiel. Nós é que devemos pedir perdão ao Senhor, porque quantas das vezes nós tutibiamos, né? Cocheamos em 2 pensamentos, mas o nosso Deus é rocha firme, é rocha inabalável. Não, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Deus nos abençoe neste dia. Fique com o Senhor. Deus lhe deu um dia de vitória, de bênção. Coloque sempre o Senhor à frente do seu caminho. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará.
E hoje, irmãos, mais tarde nós estaremos colocando nosso vídeo do sorteio da Bíblia pelo nosso terceiro mensário, concluindo nosso terceiro mês. E nós temos surpresa, hein? Vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Amém.